Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segunda com Emmanuel, nossa noite de estudo, onde nós vamos aqui nos dedicar em pelo menos uma horinha aqui em estudar, em orar, em aprender, dando início aos trabalhos da semana da FEMEL. Eu combinei agora aqui com quem está ao vivo no nosso bate-canal aqui, que eu vou colocar como oração inicial uma música da Elizabeth Lacerda, para a gente quebrando aquele ritmo da correria de início de semana, aí a gente entrando na sintonia, e aí depois a gente faz a prece final com uma pessoa em especial fazendo, tá bom? Então, vou colocar aqui a nossa guia, pera lá. Voar no Espírito, de Elizabeth Lacerda. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros. Quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito, sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, ao
repousar, bom no espírito. É nesse clima aí de Elizabeth Lacerda, Voar no Espírito, que a gente vai começar. E eu peguei essa música para a gente primeiro entrar em sintonia, quebrar essa vibração que a gente tende a manter nos momentos que a gente para. A gente veio numa segunda-feira corrida, tenho absolutamente certeza de que a palavra corrida faz parte da vida de todo mundo que está aqui, de quem vai ouvir depois, quando a gente pôr no YouTube. E se a gente não freia essas energias loucas que vem no nosso dia a dia, a gente não consegue sequer pensar sobre os temas que a gente vai propor. Então, a gente tem que frear sim, parar. E a Elizabeth canta para a gente voar no espírito. E a gente que tem já uma lida com o trabalho mediúnico, tem uma galera aqui que trabalha com a gente faz tempo, na casa do espírita, nos atendimentos, nos grupos, a gente sabe que para um espírito conseguir voar, volitar, né, que a gente chama, não se arrastar, porque muitas vezes a pessoa, ela morre, não é porque ela morre que ela se separa, ela se torna um espírito de luz. Ela vai levar um tempo ainda, né, para poder se restabelecer. E para ela conseguir chegar a esse ponto de voar, de ter essa leveza, voar até Cristo, se movimentar com facilidade, se livrar das amarras que aprendem na crosta, que aprendem nas zonas umbralinas, vai levar tempo. Então, assim, a pessoa ela tem que se desfazer de algumas coisas. Então, o voar que a Elizabeth coloca, que a gente pode trazer, é ser livre. Livre dos apegos. Livre das questões carnais. Esse é o nosso momento, né, gente? É o momento que a gente vai ficar aqui 1 hora falando a respeito de espiritismo. E vamos viver esse momento verdadeiramente. Então, voar no espírito é manter a leveza para chegar até Cristo. Soltar essas amarras que nos prendem ao mundo material. Que é isso que a gente estava antes de ouvir a música. Todo mundo preso no mundo carnal. Ouviu a música, desligou tudo. Olha que maravilha. Sentiu? Mudou, né? É para mudar. Se vira. Solta essas energias. Hoje a gente vai estudar o capítulo 38. Já vou pôr ele aqui na tela. Ó. Capítulo 38. Deixa eu separar ele para eu poder ver todo mundo e ver o capítulo junto. Eu tenho que ter a manha dos Paranauê aqui. Aí. Esse capítulo chama-se Conta Particular e tem uma citação de Lucas. E aí a gente vai tentar relacionar com esse ser livre da Elizabeth, que a gente vai falar de paz, um pouco de paz hoje, que é o que a gente está precisando, né? Eu, pelo menos, estou, não sei vocês, precisando de muita paz no meu coração. E aí, o Emmanuel nos convida a refletir sobre essa passagem de Lucas, no Evangelho, a fala de Jesus. Ele diz assim, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Traduzindo, se a gente pudesse sentir o que é que a gente tem de paz dentro de nós no dia de hoje. Aí você fala assim para mim, que paz! Essa agora que a gente interrompeu aquele fluxo da corrida do dia a dia, agora a gente vai começar a falar da paz que a gente está desenvolvendo aqui. Esse conhecimento que a gente está buscando, é essa paz. Não é aquela loucura que a gente vive no mundo carnal. Aquela loucura que a gente vive, a gente tem que estar sempre no comando e olhando, olha, até aqui é o meu trabalho, aqui eu já estou me excedendo, eu tenho que cuidar de mim, né? Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do Evangelho de Lucas, porque dessa vez ele não vai aprofundar demais a parte do Evangelho. Tem vezes que a gente tem que parar e trabalhar um pouco mais a citação, né? Dessa vez, ele trouxe o Evangelho de Lucas, e a gente já falou de Lucas quando estudamos o capítulo sobre o Ato dos Apóstolos, que também foi escrito pelo mesmo evangelista, tá? Então, ele escreve esse Evangelho na mesma época, mais ou menos, que o Ato dos Apóstolos, entre mais ou menos os anos 60, depois de Cristo, e
escreve primeiro o Evangelho e depois ele vai escrever o Atos dos Apóstolos. E a gente já viu sobre isso, só estou retomando. O público para quem ele escreve é para os gentios, que são os pagãos, os não-judeus, e os judeus convertidos, que acabaram de se tornar cristãos, estão iniciando a sua vida no cristianismo. O próprio Lucas se converteu ao cristianismo e se juntou a Paulo. Ele não foi um discípulo, um apóstolo que conhece Jesus, mas que conhece a história de Jesus, né? Através de Paulo. E ele era um médico, né? Ele viveu muito bem para aquele período, até os 84 anos. Então, ele pôde propagar a palavra de Jesus aí por muito tempo. Lá no Evangelho, então, da onde foi tirada essa frase? Né? De que contexto foi tirada essa frase? Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Então, diz que Jesus, chegando em Jerusalém, o nome do capítulo é Entrada de Jerusalém. Jesus pede para 2 discípulos, quando ele estava entrando em Jerusalém, que buscasse um jumentinho que estava atado, que ninguém havia montado. E esses dois discípulos vão até lá e vão trazer esse jumentinho, vão forrar o jumento com mantos para que Jesus descesse até a cidade usando esse jumentinho. E aonde Jesus passava, na entrada de Jerusalém, as pessoas gritavam, bendito o rei que veio em nome do Senhor. Então, ele era aclamado em Jerusalém pelas pessoas. Então, o fariseu parou Jesus e fala assim, diz para Jesus que repreendesse os discípulos que estavam gritando que ele estava entrando, que ele era o rei. E Jesus diz assim, digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Era melhor deixar assim, porque senão ele seria apedrejado. Porque tinha o povo que gostava dele, mas também tinha esse, inclusive, como era esse fariseu, que queria ver, né, o circo pegar fogo. E ele sabia, então, que ele ia passar por esse momento. Então, ele permitiu que as pessoas fizessem essas manifestações. Mas chegando mais perto da cidade, ele começa a contemplar a cidade e vai dizer essa frase: para a cidade, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos, o teu dia, o que a tua parte pertence, e vai dizer que ali no futuro nós vamos ter guerras, vai ter muita destruição, não sobrará pedra sobre pedra. Então, Jesus referia-se, na Bíblia, nesse contexto, à cidade de Jerusalém. Mas Emmanuel chama a atenção e fala, peraí, gente, não é bem assim. Ele vem abrir os nossos olhos, né? Aí ele diz assim, Jesus não se referia só a Jerusalém, ele se referia a todos nós, falando em parábolas, usando a cidade. Então, a cidade que estava se degradando em guerras, não sobraria pedra sobre pedra, vai trazer para dentro dos nossos corações. Senta que lá vem Emmanuel, né? Vamos ver o que o Emmanuel daí vai colocar para a gente. Então, agora eu vou ler os parágrafos, daí a gente vai trabalhando a explicação, tá? Deixa eu só centralizar ele aqui, que ele está fora. Aí, ó. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que à cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é
que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Então, vamos lá entender o que esse Espírito enviado do Senhor nos traz para essa noite, né? Ele vai dizer, então ele começa colocando que essa Jerusalém, né, é uma Jerusalém que somos nós. Então, ele vai fazer uma metáfora com a cidade. Perfeito. Aí ele diz assim, imaginemos se cada um conhecesse a sua paz íntima. Então ele vai dizer assim, o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima? O que seria do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso mundo material, do mundo que nós criamos para nós vivermos, mesmo que seja mentalmente, se a gente desse conta disso, de nós mesmos, o que passa dentro de nós? A Elizabeth fala voar no espírito, né? Como é que a gente vai conseguir voar no espírito estando atados, né? Amarrados às coisas terrestres? A nossa paz íntima está presa às coisas terrestres? Tá certo isso para nós espíritas? Estamos falando para nós espíritas, né? Não estamos falando para as pessoas no mundo inteiro, não. Que no mundo inteiro não é espírita e às vezes nem conhece o espiritismo. Falando para nós mesmo, aqui, nós irmãos entre nós. Então, você pode perguntar assim, mas que paz, né? Aquele dia de revolta, né? Que você tá, né? A Adri tava, né? Nossa, tô bufando. Mas que paz, eu não vivo em paz, eu não tenho paz dentro de mim, como que você vai achar paz? Então, é exatamente aí que está. Mais para baixo ele fala que os problemas do mundo estariam resolvidos se cada um desse a sua conta particular. A gente não dá, a gente não olha o que passa dentro da gente, a gente não cuida da gente, quer cuidar do mundo. É engraçado, nós somos muito arrogantes, né? Nós somos muito arrogantes, a gente não cumpre o dever de casa, a gente quer chegar na prova final e passar sem fazer a tarefa. É mais ou menos assim. Não vou repetir de ano, não. Eu vou conseguir, mas sem olhar para dentro. O movimento é para dentro. O Emmanuel sempre fala isso, né? O movimento é para dentro, não é para fora. É primeiro você com você, e depois você com o mundo. Essa é a proposta das reflexões de hoje. E realmente, né? Nós não encontraremos a paz se apenas considerarmos as turbulências e os problemas. A gente não vai conseguir encontrar a paz desse jeito. Logo, não se trata de não possuí-la, mas de não saber encontrá-la dentro de nós. Olha que reflexão importante que eu estou trazendo para a gente. Não se trata de não possuí-la, mas de não encontrá-la dentro de nós. É completamente diferente uma coisa da outra. Todos nós temos. Mas o que a gente valoriza? O tumulto, o turbilhão, o problema, o ferimento. Mas tem cicatrização do ferimento, não interessa, mas tem outra ferida, você cutuca a ferida. Olha o que ele está propondo, né? Se conseguirmos olhar para aquilo que já temos e saber ser grato, o que a gente vai acabar tendo? Enviaremos gratidão ao universo, que nos retornará com mais motivos para sermos gratos. Quanto mais nós enviarmos reclamação, porque a gente clama 2 vezes, reclamar, volta a reclamação. Quando a gente começar a olhar para as coisas com gratidão, o universo vai nos dar mais motivos para termos gratidão. Olha que importante isso. O ciclo da gratidão é uma forma de encontrar a paz íntima. É uma forma de você desenvolver isso dentro de você. Todos nós temos. Nós somos centelhas divinas. Não podemos desacreditar de nós.
Não podemos. Nós temos que ser esperançosos no mundo, porque nós temos a esperança dentro de nós. Nós podemos querer a paz ao nosso redor, porque nós temos a paz dentro de nós. Ela não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. E é isso que é importante. A gente vai precisar ter alguns pontos aí para a gente encontrar essa paz. Então, primeiro é tirar o foco do problema. Porque quanto mais fermento a gente põe no problema, mais o problema cresce. E o que a gente quer que cresça, não é a paz? Então, a gente está colocando o fermento no lugar errado na nossa receita aí do dia a dia, né? Ele diz assim, ele continua dizendo, a vida vai passar, a vida vai precisar de movimento para que você se ajuste com os ciclos da vida em sua evolução. Ele vai dizer isso, é imperativo da vida. Só que as pessoas vão se perdendo em escabrosos débitos. Olha, escabrosos débitos. Né? Ele vai jogar ali no peso desses escabrosos débitos a palavra, né? Lá no terceiro parágrafo, que ele está falando dos escabrosos débitos, ele diz assim, por não enxergarmos esses imperativos, é que mergulhamos. Quais imperativos da vida que mergulhamos aí? Nesses aumentos de débitos, é justamente nesse ciclo que a gente não consegue enxergar, que às vezes a vida repete esse problema para a gente resolver e a gente não consegue resolver. É isso que ele está querendo dizer, ajustar-se com esses movimentos da vida, tá? No quarto parágrafo, se eu não tiver perdido aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, atentemos para a assertiva do mestre, isso, aí ele vai falar, ó, ao menos neste teu dia. Aqui nós temos uma riqueza de espiritismo, assim, saindo por todas as frases desse parágrafo. Ele primeiro está ressaltando a importância da gente valorizar o hoje, o presente. É uma maneira de você não ficar pensando só no dia de amanhã, você viver o presente com a força do presente, com a energia para o presente, e não com aquela ansiedade do amanhã, porque daí você não vive o hoje, você só pensa no amanhã, né? Agora, quando nos tornamos o nosso próprio observador, que essa é uma ideia de você viver no presente, é você saber o que você está pensando. Eu sei o que eu estou pensando? Ou eu estou mergulhado nesse turbilhão dos meus pensamentos, eu não estou procurando a paz, eu estou tão mergulhado no turbilhão que eu estou sendo levado pelos problemas. Mas se eu estou observando os meus pensamentos, o que eu posso fazer? Eu posso deixar de viver a vida no automático. Quando eu me proponho a viver o hoje, o momento do agora só, o que para quem é ansioso, eu falar isso é dizer assim, isso não existe. Existe, é treino. Eu falo por quê? Eu consigo fazer isso, mas porque tem que haver um treino para você observar o que você está pensando nesse momento, você ir se controlando e pensando apenas nesse momento, deixando o dia de amanhã para amanhã. É mais ou menos assim. Você para de fazer as coisas no automático. Quando a gente está com a vida no automático, a gente está fazendo as coisas sem pensar. Nós estamos no nosso comando. E escolhemos o que pensar e sentir frente aos acontecimentos cotidianos. É a gente que escolhe, a todo momento. Então, não é, mas o outro falou isso para mim, você queria que eu fizesse o quê? Se controlasse. Porque, às vezes, o desequilíbrio dos outros desequilibra a nós. Por quê? Porque o outro estava desequilibrado? Não, porque eu peguei o desequilíbrio dele e trouxe para dentro de mim. Ele não trouxe. Eu trago as coisas para dentro de mim. O outro não traz. Eu pego o problema do outro, encaixo lá dentro, falo, agora é meu, é só meu, me dá aqui, ó, eu vou carregar. Era seu, mas quem vai carregar agora sou eu. Não é para fazer isso. Isso não é ajudar a pessoa, porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, faz isso, né? E cata o problema dela para a gente. E sai carregando debaixo do braço. Pode deixar que eu carrego o seu problema. E aquilo dói as costas e dói o ombro. Não é teu. Cada um resolve o teu. O que você pode fazer é ajudar, direcionar, dar um conselho, se a pessoa pedir. Porque às vezes ela não pede, você quer dar. Não é para dar, ela não quer te ouvir. E tá tudo bem. Vida que segue. Mas a gente tenta pegar esses turbilhões e pôr dentro da gente, como se a gente já não tivesse o nosso, né? E outra coisa, é também um convite, que é lindo isso, nesse parágrafo, no quinto parágrafo, para pensar
já no próximo parágrafo, que é a nossa encarnação. Esse presente é a nossa encarnação de hoje. O presente de viver o presente e de receber o presente da vida. Olha que coisa mais linda, gente. É pensar na encarnação de hoje, nas oportunidades de serviço do presente e refletir nos séculos que já perdemos. Não é para você lembrar o que você fez no passado. Você saber quem você foi na encarnação passada. Não é isso que ele está falando. É, nossa, eu estou passando por esse problema aqui de novo, mas, nossa, será que eu não vou resolver isso? Eu estava comentando com uma amiga minha esses dias, vamos resolver, às vezes tem pessoas repetitivas na nossa vida, estou vivendo uma fase assim, que passa uma fase, daqui 10 anos aquela mesma pessoa volta e vem aquele enrosco no teu caminho, aquela pedra no teu sapato, você olha e fala assim, meu Deus, por que de novo? Aí agora você pensa, resolve logo para não ter que voltar e ter que encarar isso de novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar? Eu preciso baixar minha crista para a pessoa? É isso? Resolve, porque senão ela vai voltar. Ela vai. E por enquanto está voltando bem, pode ser que volte como obsessor, ou você queira obsediá-la. Então, a vida te dá tantas oportunidades para você reatar e a gente ignora. Pensa nisso. Quando você tem aquele, não vamos falar a palavra inimigo, né? Aquela pessoa que se coloca como adversário, aquela sua pedra no teu sapato, aquele calo que tá doendo que aquela pessoa pisa. Por quê? Vamos lá. Vai até ali, não precisa pegar para você, a pessoa levar para dentro da tua casa, mas trabalha dentro de você esse perdão. E o que é você, e veja com você mesmo, olha para sua paz íntima e vê o que aquela pessoa te perturba e tenta resolver. Porque aquilo que ela te perturba é aquilo que você mais precisa para você. Não é tirar ela da sua vida, senão ela volta. Vai por mim. Volta, tá, gente? Acontece de voltar. Então, é um convite, quando você olha para a sua encarnação como um tempo glorioso, um presente de Deus para você resolver, é um tempo teu. O momento que a gente está aqui na Terra agora é um tempo que Deus deu para nós. Vai, filha. Vai, filho. Encarne e resolva. E Deus é tão misericordioso que a gente vai errar e ele vai falar, pode voltar. A gente vai voltar quantas vezes mais? E quantas vezes a gente já voltou? Então, e quantas vezes a gente tinha essa consciência que a gente tem hoje? Não sei. Talvez a gente não tenha a oportunidade no passado de ter e agora a gente está tendo, né? Então, é um convite para sermos gratos. Se conseguirmos reconhecer a vida como um presente, uma grande oportunidade dada para ajeitar o que a gente conseguir de máximo de erros, contabilizando toda a boa ação e toda a superação de ciclos que vivemos. Olhando assim nossa vida, é realmente uma dádiva de Deus. A gente não perde nada de bom que a gente faz. Por mais que a gente ache, o que adianta ser uma pessoa boa? Não ganha nada. Os caras roubam, olha lá os políticos, roubam, não acontece nada, você não sabe da vida dele. Né? Mas eu sou honesto, olha só, eu sou trabalhador, eu estou cansado, eu estou aqui estudando, eu não ganho nada com isso. Como não? Claro que ganha. Tudo está contabilizado. Tudo no seu crescimento. Nada é perdido, né? Então, lá depois ele vai para o 6º parágrafo e ele vai falar da encarnação, né? Dispomos como encarnados de um tempo glorioso, provisoriamente nosso. Olha que lindo isso! Provisoriamente nosso, porque a carne passa. A encarnação é um tempo glorioso, provisoriamente nosso. E a gente está aproveitando, né? E ele é usado para nosso próprio crescimento, para nossa própria renovação, sobre os cuidados de enviados de Cristo, porque tão pouco estamos sozinhos, não é verdade? E o que estamos fazendo do tempo que temos encarnados? O Emmanuel não falou, agora sou eu mesmo falando para mim mesmo, que eu falo para mim, para todo mundo participar junto, né, desse negócio. A gente tem que ter um convite aqui, nesse momento, a uma visão espiritual sobre o nosso corpo material. É a gente olhar para o nosso corpo e falar, estou numa experiência de carne.
uma experiência que não é a única, que podem existir várias outras, e que não é a única forma de evoluir e se renovar. Mas já que estamos nela, por que não aproveitar todos esses momentos, né? E soltar essas amarras que nos prendem aqui na Terra e ter essa visão. É importante, por mais que a gente esteja preso à carne, a gente não pode se desprender antes da hora. O suicídio não é adequado. Nós sabemos que fere as leis de Deus. Mas passar a encarnação com o olhar espiritual é mais leve e mais fácil de suportar as nossas provas. Por isso que o Espiritismo nos traz esse consolo. É uma doutrina consoladora. Principalmente quando nós perdemos pessoas queridas e a gente sabe que a perda é provisória, porque aquela pessoa querida que morreu, pela nossa visão carnal, a pessoa morreu, ela perdeu o corpo. Mas na visão espiritual, essa pessoa voltou ao lar. Imagina a alegria quando alguém desencarna na Terra, fala, finalmente, meu irmão, cumpriu sua missão, finalmente, minha irmã, bem-vinda, bom retorno. Voltou a casa e a gente aqui chorando. Então, a gente tem esse conhecimento, isso é muito importante para quem desencarna e para quem fica. É olhar carne como uma experiência do espírito, né? Lá no 7º parágrafo, ele diz que é necessário que cada um conheça o que lhe tira a tranquilidade individual. A gente está falando de buscar essa paz, né? Ser leve no espírito. E o que é que nos tira essa tranquilidade? A gente sabe. A gente sabe. Você pode ter certeza, estava até aquele momento do dia de boa, de repente aconteceu aquele negocinho que já vira, você fala, olha, é isso aqui. Olha, acolhe e trabalha. Se você quiser, né? Claro, a gente está falando isso no sentido da gente tentar crescer, melhorar e evoluir. Então, conhecer-se para buscar soluções verdadeiras e não para bradar aos berros, né? Ficar gritando para os outros se ajustarem ou até mesmo ferir os outros. Porque muitas vezes os nossos problemas a gente pensa que são os outros e não são os outros, somos nós. Sempre somos nós. Depois que a gente se curar, olhar para a gente olha para o outro. Aí você pode falar, pode ser que quando você estiver perfeitinho, zeradinho, aí você pode olhar para o outro. Mas demora, né, para ficar perfeito, né? Não é numa vida. Então, saber como e onde temos que melhorar é a busca da renovação espiritual. Nossas inquietudes se calarão frente à busca da compreensão de nossos deveres na Terra. Olha o que o Emmanuel está falando. Quando você compreende porque você veio para a Terra, você deixa de ser inquieto. Você se acalma, a inquietude é a sua turbulência interior. Não permite que você enxergue as coisas com o olhar espiritual. Se cada um cuidasse melhor de si mesmo, da sua conta particular, né, que é o título do nosso estudo de hoje, ele diz que 2/3 dos problemas sociais do mundo se resolveriam. E aí? Eu não duvido dele. Ele é o Emmanuel. Quem sou eu para falar que ele está errado? A humanidade hoje, ela tem 8 bilhões de pessoas no planeta, e a gente sabe muito bem de todos os problemas do nosso planeta. É só a gente parar um pouquinho e olhar no noticiário de televisão, não é verdade? Você já imaginou? Tudo que a gente passa, a gente olhasse para a conta particular? Se nós fôssemos educados para isso, se nós tivéssemos essa busca da renovação espiritual, cada um olhando para si, só isso a gente já reverteria os problemas. Só isso. O resto a gente ajustaria de outra maneira. Provavelmente com diálogo, provavelmente com respeito, com amor ao próximo, né? Que era o que Jesus pedia. A ação, ela pode ser pequena, porque ela é individual. Cada um cuidando do seu interior é uma ação pequena. Mas seria um movimento gigantesco se todos evoluíssem juntos. E essa que é a ideia da resolução dos problemas, né? Que ele está colocando. Caminhando para o final e para abrir para vocês, amar ao próximo como a ti mesmo é uma das máximas do Mestre Jesus, que expressa esse movimento de evolução, de olhar para si e olhar para o mundo, né? Amar a ti e ao próximo. Olha só, primeiro é você. Então,
olhar para si, buscando ver as suas limitações para crescer, é um ato de amor a si mesmo. A gente está se amando quando a gente busca os nossos problemas para resolver. A conta particular que Emmanuel nos traz é o saldo entre as boas ações e más que realizamos no cotidiano. Lembrando que a encarnação é um presente que devemos valorizar, olhando para a vida com olhos do espírito. A trilha da gratidão ao que já possuímos libera um olhar de amor com a vida e conosco mesmo, ao acolhermos os nossos erros e os nossos acertos, porque nós também acertamos, nós não erramos só. Nosso crescer, o nosso brilho, ele coloca lá no final, só ocorrerá se percorrermos o caminho da paz, do encontro conosco, para crescermos amando o nosso próximo. Essa era a minha proposta de reflexão, gente. Eu vou parar de falar e deixar vocês comentarem agora, tá? Vou tirar a apresentação. Fique à vontade. Alguém viu o trecho que achou uma reflexão diferente? Tinha um vídeo, gente, que eu não consegui pôr para vocês, de uma terapeuta que eu vi no Instagram. Ela falava sobre uma história de um monge, acho que era um monge, eu não lembro, sobre a gratidão. Depois, se eu conseguir, eu coloco lá no grupo para vocês refletirem. Que tinha um homem no caminho muito triste, e eu vou falar monge, mas eu não lembro se era monge. E esse monge encontra esse homem no caminho e fala assim: olha, moço, eu tenho tudo, um homem triste, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho propriedade, eu tenho tudo que eu quero, mas eu estou triste. E ele vinha no caminho com uma mochila nas costas, ele botou a mochila no chão assim, não tinha nem postura para falar, todo torto, toda aquela. Aí o monge olhou para ele e falou: nossa, que horror, né? Catou a mochila dele, ó, saiu correndo. Aí o cara olhou e falou: não acredito. E esse monge correu, se escondeu e largou a mochila no meio da estrada. Aí o cara, e foi lá no outro canto da estrada que ele conhecia, ficou esperando o cara chegar. Aí o cara chegou lá. Piorou. Porque daí ele não tinha, ele tinha tudo na cabeça dele, ele não tinha nada, mas a única coisa que ele estava levando, roubado. Aí na hora que ele encontrou a bolsa, ele ficou feliz. E ele falou assim: é assim que é a vida, é assim que é a felicidade. A gente só dá valor quando perde. Essa era a ideia. Então o monge não roubou ele, o monge apenas levou a bolsa para dar uma lição nele, que ele tinha tudo e não sabia ser grato e olhar para o que ele tinha. E saber o quanto ele era beneficiado. E ele só vivia na turbulência dele, na reclamação, no problema, naquela espiral de problemas, né? Até que veio alguém e deu essa lição para a gente, né? É uma historinha que existe, mas é uma lição para a gente. Quem quer comentar? Eu acho que, pegando o gancho no que você falou aí, né, é exatamente isso que é a vida de todo mundo, né? A gente tem as coisas, nós esquecemos de ser gratos por aquilo que nós temos e achamos problemas em tudo, né? Achamos problemas em tudo, ficamos ansiosos porque não vivemos o presente, vivemos o futuro, e esquecemos de olhar aquilo que a gente tem, tudo que a gente já tem. Exatamente isso que você falou aí, desse vídeo. Muitas vezes a gente se comporta exatamente assim, temos tudo, né, e reclamamos o tempo todo. Então não estamos felizes porque nós criamos os nossos próprios turbilhões, né, de pensamentos, né. Nós poderíamos muito bem estar em paz, que nem diz aqui, né, mas nós criamos o nosso próprio turbilhão, né, de pensamentos, de inseguranças, às vezes de falta de fé, né, e às vezes, eu já falei isso no outro estudo com a Kátia, né? Quando vem a moça que limpa aqui, né, faz faxina na minha casa, ela é um exemplo para mim, porque é uma pessoa super simples e qualquer coisa que a gente dá para ela, a mínima coisa que a gente demonstra, ela é eternamente grata, tá entendendo? Então, assim, você vê que tem tão pouco, né? E como ela é grata por aquilo que ela ainda consegue. Então, olha que hoje mesmo ela veio aqui, né? Então, às vezes eu dou uma coisinha para ela assim. E como ela é grata, a gente vê, gente, como a gente reclama. Como a gente tem muito mais e não tem a gratidão que ela tem.
né? Então, nós criamos a nossa infelicidade, tá certo o texto, né? Nós é que criamos a nossa infelicidade e vamos precisar de quantas encarnações, né, para conseguir enxergar isso de forma diferente, né? A gente Então, podia enxergar a Mary, encarnação, né? Oi, Miriam. então, esse texto de hoje bateu muito com o problema que eu estou tendo aqui. Nós, o Mark, né, está tendo com o pai dele, né, vivendo nesse turbilhão de problemas, né, na mente dele, né, que ele se acha uma vítima, ele se acha infeliz, com muita ansiedade, porque a esposa tem problema de dementia, Alzheimer's, demência, que fala em português? Alzheimer? Alzheimer's e demência, né? Mas com o Parkinson. Alzheimer. Parkinson. Não, ela tem a demência que tem o Parkinson também, é uma coisa junta, né? Então, ela está naquele estado que está, assim, ela é uma criança, basicamente, né? E fisicamente ela está perdendo, né, o controle. E ele se faz de vítima o tempo todo, vivendo nessa infelicidade, nesse inferno que ele fala, que vocês não sabem como é viver 24 horas por dia, 7 dias por semana com isso, e ele reclama e maltrata, a maneira com que ele ontem eu até assim, eu falei para ele, não fala assim com ela não lembra, ele fica bravo quando ela repete as coisas, eu estava perguntando pela bolsa dela 3 ou 4 vezes, e ele perde a paciência com ela. Aí eu falei assim, eu chamei de pai, eu falei assim, pai, ela não lembra, mas Miriam, você não sabe como é viver 24 horas por dia com isso. Sim. Mas gritar com ela, ficar brava com ela, não vai resolver o problema. Ela não lembra. Mas ele vive nesse, em vez de ele né, ver que ele tem um suporte financeiro para ajudar, ele tem uma pessoa que vai o que ele no começo rejeitou a ajuda, né? Finalmente aceitou a ajuda de uma pessoa, né, profissional, ir lá e ajudar ele. Tem um apoio dos filhos e, né, e está sempre reclamando, vivendo nesse turbilhão, em vez de ver a vida de uma maneira diferente, ver o positivo, né, ver todo o apoio que ele recebe, ele só vê o lado negativo. Ele vive, Marilyn, nesse inferno constante. Mas a gente tenta falar com ele, mas a porta não abre. Mas é por experiência própria, estamos aqui, eu e minha mãe, que convivemos com uma pessoa com demência, quando a pessoa, o cuidador não aceita, no caso, o cuidador, que é o marido, não adianta, você não tem o que fazer. É ele que precisa aceitar a doença, então, assim, ele se revolta contra a doença nessa reclamação. Ele é revoltado com a doença, então, assim, ele não entende, ele não lê, ele não aprofunda, e adoece ele. Mas, Marilyn, precisa de cuidados, senão o cuidador não consegue. O cuidador precisa de cuidado, só que ele já está tendo apoio. Isso que é o interessante na fala da Miriam, né? Não, mas é um apoio de função. Ele precisa ter um apoio emocional para ele poder passar, porque ele entra quase que numa fase de pré-luto, ele está perdendo, ele percebe, porém, sem perda. É uma situação bem delicada. Ele não identifica mais a esposa. Acompanhamento terapêutico, com certeza. Então, precisa. Adriana, ele está indo ver um terapeuta também. Ele está com muito problema de ansiedade, ele né, finalmente aceitou o ano passado começar, ele tem esse apoio profissional. Que bom. Mas ele é uma pessoa que ele se vitimiza, né? Em vez de ver que ela não tem culpa. Eu não vou dizer que não é fácil, né, conviver com isso, mas ele vê a doença da esposa como
um peso na vida dele. Eu vou pegar esse gancho aí, e trazer um pouquinho do que eu ia colocar, que é já o que eu ia colocar, né? A cada dia basta o seu cuidado, né? Cada dia basta o seu trabalho, aquilo que você tem que olhar. E um pensamento bem interessante para essa condição, quando eu percebo que a vida não me deve nada. Porque, como foi colocado, o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisionariamente dele, que foi proporcionado pelo Altíssimo, em favor de sua própria renovação. Então, o mundo já não deve nada. Por quê? Porque no mundo, quando eu falo, é de todas as formas, né? Porque nós já temos que dar graças à nossa vida. E a cada dia basta o seu cuidado presente para aquilo. Porque quando eu dou atenção para aquilo, eu dou atenção para o dia, eu deixo de resolver os problemas. Eu entrei aqui hoje até bem irritadíssima, mas é que nessa questão da relação com o outro, é quando você quer transformar o outro, e o outro não aceita a ouvir, não está preparado, não tem capacidade, não tem consciência. E você está dizendo para aquela pessoa, este caminho vai dar errado, mas aquilo é a persistência. E você fica tentando fazer um salvamento, vai com o que a Mary colocou, não adianta, é dela, é dele, é de quem for que acaba tendo que passar. Então, a gente entendendo que eu acordar de manhã e o mundo não me deve nada, eu sou responsável por essa construção, inclusive na minha inter-relação com o outro, é responsabilidade minha também. Tem aquele, né? Não deixe que ninguém tire, né? A sua paz interna não deve depender do externo, deve depender apenas da sua relação intrapessoal. E é por esse motivo que eu falo. Ele não está bem no intrapessoal, ele não vai ser bem no interpessoal. Então, é importante observar que a cada dia a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo. E aqui ele põe, é necessário que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. E aí a gente entra numa condição que eu sei ali que quando eu olho para alguém que eu estou tentando ensinar algo, professor algo, né? E pondo aquilo, aquela pessoa não entende, repetidas vezes fica perturbando uma ordem geral, incomodando os outros, eu sei que isso está batendo num gatilho emocional meu, pessoal. Então, aí o que eu faço? Eu vou olhar aqui o que é que está me tocando na minha tranquilidade individual, que é aqui que eu preciso olhar. Então, o movimento da gratidão é legal e importante? Bastante, porque eu consigo perceber a minha necessidade, né, ou a minha não necessidade de coisas externas para me suprir. Eu preciso estar bem, a princípio, comigo, com as minhas necessidades. Mas nós não somos seres iluminados, né? Sabemos disso, estamos aqui para isso, né? A gente não é ser iluminado. A gente está aqui num planeta terceira dimensão, vivendo todas essas questões para trabalhar muito mais as nossas questões emocionais do sistema límbico do que as questões do neocórtex. Porque se eu coloco essa questão para uma racionalização daquilo que eu estou sentindo, isso fere um pouco a nossa origem, a nossa base mediana de humano, e às vezes eu nem sei lidar com aquilo que está sentindo. Então, assim, quando você vem e começa a pôr, fecho aqui dizendo, repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Quais são as pequenas exigências que estão acontecendo ali no dia a dia, no domínio e no comando? Né? Repare, presta atenção. Será que você consegue atendê-las? Se não, abrindo mão um pouco de si, da sua individualidade, do seu ego, desse desgaste emocional, será que não vale a pena se despir de algo, perder a sua mochila
para depois você ver que isso está me fazendo um bem melhor? Se livra dessas amarras? Ninguém me deve nada, eu não tenho que ficar nesse embate de relação. Não sei se fez sentido para vocês, mas foi mais ou menos isso que eu peguei do texto aqui, de situações tanto minhas, né, como de atendimentos e clientes, desse embate que às vezes a gente fica pegando. E isso é normal, isso é parte do humano, mas a gente precisa desapegar das sacolas. Fez sim, Dri. A gratidão é parte, começa no desapego. Sim, sim. Inclusive desapegar dos problemas. Porque a gente gosta de ter, além de ter o da gente, pega o do outro, carrega tudo, depois se vitimiza. Por quê? Você apegou no problema. Né? Então, para que se vitimizar? Solta o problema. Tá pesado. Será que vale a pena discutir por aquilo? Aí entra a racionalização. Eu saio do meu sistema emocional, porque às vezes eu estou ali brigando e não sou eu que estou discutindo. Às vezes ali tem uma criança birrenta, mimada, que está brigando por algo que não é necessário, que não faz sentido. É o escolher as lutas que a gente quer. A gente está no comando. Então, se eu quero a luta para a minha paz interior, eu estou olhando para mim. Na verdade, não tem uma luta que vale a pena, a não ser aprender e evoluir. O resto é legado de bobagem, de besteira que a gente faz. É aquilo que eu começo falando e termino falando, né? A gente passa a correria do nosso dia, nas turbulências dos nossos problemas, e a gente parou aqui e refletiu sobre isso. Só o fazer isso quebra aquela corrente de pensamento do turbilhão. E às vezes você está no meio do dia, você fala, mas Madeline, eu estou lá na hora por exemplo, 10 horas da manhã. Eu não estou com esse tempo. Você pode fazer isso? Vai lá no banheiro. Pensa um pouquinho. Vamos lá, né? Família Faria. Que São José falava? Que mestre José falava? Quando eu estava lá com os meus problemas de mediunidade, começando na casa espírita, eu falava, São José, mas o senhor não está entendendo. Eu estou dando aula e passa e eu vejo ele. Filha, vai no banheiro, fecha a porta e faz uma oração. Pronto. Olha que conselho. Leva para a vida esse conselho. Não é só com o espírito. Leva para a vida. Interrompe a conversa que está te trazendo uma má influência. Sai, vai no banheiro, fecha a porta e faz o que o mestre José falou. Será que a gente precisa responder tudo de bate-pronto? Eu não posso dizer, me dá só um minuto para eu pensar melhor sobre isso. Eu só venho. Respirar. A gente fala nos aspectos da neurociência que a gente melhoraria se a gente conseguisse fazer meio segundo entre a minha emoção e a minha razão, entre o meu sistema emocional e a minha razão. Então, meio segundo dá para... Posso te responder depois? Dá uma respirada aí. Posso te responder depois? Ou já ter na sua mente gravado. Isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Ou isso não diz respeito a mim. Isso não diz respeito a mim. E quando a pessoa falar, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre o outro. E eu preciso cuidar da minha tranquilidade. Porque tem hora que não dá para ir para o banheiro, mas é uma boa estratégia, excelente. Gente, é uma estratégia para a vida. Sabe como é que eu faço? Maravilhoso. Essas estratégias. Não sei, alguém mais quer comentar para a gente caminhar para o encerramento? Todo final aqui, a gente vai fechando com ideias. Eu pego esses bloquinhos de nota, tá vendo? Esses post-it aqui, ó. E eu marco o que eu tenho que fazer na semana e colo na capa do meu caderno. Agora eu acabei de marcar. Interromper o fluxo mental ruim. Como? Vai no banheiro e rezar. Marca lá. Vai virar hábito. Vai virar hábito. Você interromper e você cuidar de você. A sua higiene interior. Para de trazer lixo para dentro de você. Marca no seu post-it. Não trarei lixo para dentro de mim. E coloca de meta da sua semana. Aí no próximo curso que a gente vem, põe outra meta e vai cumprindo. Isso vai virar hábito. Bora virar. De tomar banho, eu gosto do banho mental, né? Que a hora que a gente está tomando banho para dormir,
já pode começar a fazer esta faxina também. Se despir de certos sentimentos e de emoções que a gente agregou durante o dia de forma errada. Vai lá, a hora que está tomando banho, que aí não tem ninguém, né? A gente está mais sossegados e a gente pode, nessa hora do banho, fazer essa faxina emocional e se desfazer desse emaranhado que ficou preso. Para a hora que a gente puder, na hora que a gente vai dormir, que a gente faz esse desdobramento, a gente já fez uma limpeza, uma higiene mental e dá para ter uma conversa um pouco mais serena com os nossos anjos e mentores. É isso aí. Gente, então nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com o nosso irmão Osmar fazendo uma prece. Osmar, por favor. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, conforme a música de hoje, voar no Espírito. Vamos ser livres do apego, da ignorância, do egoísmo, da maldade. Vamos buscar a paz dentro de nós, para brotar a gratidão, a mansitude e a harmonia em nosso redor. Agradecemos a Deus por nos propor este momento de aprender os ensinamentos de Cristo. Que Deus possa levar a paz, a compreensão, principalmente para aqueles irmãos que estão abandonados nas ruas, asilos e orfanatos. Pedimos também que o manto de Maria possa envolver os suicidas, Pai, e também as ideias suicidas, que ele não desista da vida. Ó Pai, obrigado por esse momento, por essa linda semana, esse lindo dia, que possamos ter uma ótima noite, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, querido irmão Osmar. Quero já anunciar a vocês a gratidão imensa que eu tenho de ver vocês aqui cada segunda-feira, dispostos com muita paciência a me ouvir, a parar, cada um e organizar a sua rotina, para a gente fazer esse estudo aí de 1 hora, onde a gente consegue gás para a nossa semana, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, gás para a nossa semana. Gente, tenha uma semana abençoada por Deus e a gente se vê na próxima segunda, com mais umas segundas com Emmanuel.